Dirk Serral. Então tá bom. Professor de universidade, autor de vários livros e artigos. Eu gostaria de fazer logo uma pergunta inicial sobre a reabilitação, porque que eu estou vendo que tem estudantes entrando e advogados recém-formados. Nós vamos falar hoje sobre a reabilitação profissional e seus reflexos no direito do trabalho. Eu sempre costumo dizer, professor, que o direito do trabalho caminha lado a lado do direito previdenciário. E uma das perguntas que eu tenho para fazer para o professor hoje é o que é a reabilitação e o que também seria a autoprogramada. Então vamos lá. Bom, então em primeiro lugar aí, boa tarde aí a todos, a todas que nos assistem. O Dr. Pedro Tadeu, que é o meu aluno na Federal do Paraná, está nos prestigiando. Outras pessoas também estão por aí conosco. E, assim, é bem importante que a gente lembre, né? Eu sempre falo isso, já tenho falado há algum tempo, embora o direito do trabalho e o direito previdenciário sejam matérias específicas, né? Disciplinas aí específicas, enfim, e bastante diferentes entre si, enfim, já passou muito aquela ideia de o direito previdenciário ser um trecho do direito do trabalho, enfim, essa ideia já ficou para trás há muito tempo. Apesar disso, nós não podemos perder de vista que o direito previdenciário, ele dialoga muito com o direito do trabalho, eles têm muitas ramificações, eles têm muitas aí, implicações, enfim, e portanto eles têm aí essa proximidade, né? São matérias distintas, mas tem uma proximidade, isso é inegável, enfim, a gente tem aí muitas conversas em muitos temas, e um deles aí é esse tema da reabilitação profissional. Então, é um benefício, um serviço, melhor dizendo, um serviço da Previdência Social com grande impacto no direito ao trabalho, no mundo do trabalho, enfim. E até a própria ideia da reabilitação, né, sucintamente, ela é, digamos assim, uma recuperação do potencial de trabalho da pessoa que é segurado, é segurada, e foi acometido de alguma incapacidade, uma incapacidade parcial, uma incapacidade total, uma incapacidade temporária, enfim, e essa pessoa, então, ela se submete a um processo de reabilitação profissional, com base no artigo 89 e seguintes aí da Lei 8.213, a legislação de benefícios, e essa pessoa, através de um programa de reabilitação, que pode ser tanto o aprendizado de uma outra profissão, tanto quanto, enfim, um tratamento médico, um tratamento cirúrgico, enfim, a colocação de uma prótese, nós temos aí algumas variáveis, enfim, que o artigo 89 coloca para nós, mas essencialmente, né, é a ideia de adquirir uma outra profissão, de obter aí uma outra capacidade profissional, né? Essencialmente essa a ideia. E a partir disso, né, é muito interessante que a gente fale desde já, esse modelo de reabilitação profissional ele é bastante limitado, porque o direito, ele segue um padrão do direito previdenciário, um padrão aí que não é de agora, é um padrão de quando o direito previdenciário foi formado, foi aí criado, se estruturou, e isso vem até hoje, é a ideia de que é um direito muito ligado a atividades industriais, atividades em relação à fábrica, enfim, né, a atividade industrial. E, portanto, o perder o trabalho e arrumar outra profissão se ligam aí a ideia de que você tem aí categorias profissionais bem definidas, que você tem aí atuações profissionais bem definidas. E tranquilo. Então, assim, retomando um pouquinho, né, o que eu estava falando, o que nós temos aí que é importante que o pessoal lembre, né, o pessoal tenha atenção, né? O modelo de reabilitação profissional que existe hoje na legislação, ele é muito defasado em relação à realidade. Ele foi pensado em uma realidade muito diferente da nossa, enfim, da nossa atual contemporânea,
ele foi pensado em uma realidade em que essencialmente a mão de obra era empregada em atividades no campo industrial, era o principal, enfim, a principal ocupação, as atividades no terciário, né, comércio, serviços, eram aí em menor quantidade, um percentual menos expressivo, e hoje isso é muito diferente, né? Então nós temos aí a mão de obra no setor industrial cada vez menos, enfim, cada vez menos numerosa, empregando cada vez menos gente, e o setor de serviços, ele ocupando um percentual cada vez mais expressivo. Então nós temos aí um formato que é inadequado para a realidade de hoje. Então, a ideia da reabilitação profissional era de alguém ali que trabalhava numa indústria e sofria um acidente, sofria uma doença, enfim, e se buscava um serviço de menor qualidade, enfim, no setor de serviços, né? Um trabalho no setor de serviços, o que naquele momento era considerado como algo aí de menor qualidade, menor remunerado. Isso hoje não corresponde à realidade. Então, o setor de serviços, ele hoje é o setor que mais emprega, o terciário, enfim, ele também, hoje, a gente não tem profissões muito bem definidas, a gente tem aí inúmeros serviços prestados, mas que não exigem uma pré-qualificação, são setores que empregam muito, mas não demandam aí uma pré-qualificação tão sofisticada. Então, pensar aí nesse modelo de reabilitação, a gente tem que lembrar que ele, de partida, já é um modelo extremamente insuficiente, né? Um modelo que tem muito pouco a ver com a nossa realidade. Ele tem a previsão legal, ele impacta o direito ao trabalho, impacta a relação de emprego, enfim, ele impacta uma série de questões previdenciárias, o auxílio-doença é o mais significativo, mas ele está muito defasado, né, em relação à nossa realidade de hoje. E também, outra coisa que eu penso, aí só para a gente começar a nossa conversa, Valéria, é o fato de que esse modelo de reabilitação profissional, ele pensa aí em doença, em acidente de trabalho, e hoje também é muito significativo que a gente coloque aí um percentual muito significativo de afastamentos do trabalho, de incapacidade de exercer uma atividade em virtude de doenças de fundo emocional. Então, como a reabilitação profissional vai pensar na recapacitação dessas pessoas que estão passando por uma depressão, por uma síndrome do pânico, enfim, é um formato totalmente diferente daquele que existia lá no começo do século XX, uma proteção previdenciária pensando aí em fábricas, né? E se você não consegue trabalhar na indústria, você vai para um setor de serviços, que é mais simples, mais tranquilo. Hoje a dinâmica, o mercado de trabalho é totalmente diferente, ele é totalmente diferenciado, outras doenças, outras incapacidades e, enfim, outras preocupações profissionais. Então, uma pessoa que por exemplo, vai trabalhar numa rede de fast food, que qualificação ela precisa para tanto? Né? Quase nenhuma. Mas também é um tipo de vaga que tem uma rotatividade gigantesca, né? Mão de obra jovem, pouco qualificada, enfim. A gente tem aí uma série de questões introdutórias que eu queria lembrar para quem nos ouve aí. Mas foi muito bom essa parte que o professor fez, a parte introdutória, que é importante definir o que seria a reabilitação realmente. O que a gente costuma ver no escritório, doutor, são clientes, né, são segurados, que procuram um advogado na área previdenciária, que ele diz que, doutor, eu fiz o curso de reabilitação profissional, minha função é... E hoje eu passei no curso, já concluí o curso, e o curso me colocou como porteiro. Como esse empregado poderá ser reaproveitado na empresa? Ele já passou para a reabilitação, já está com o certificado em mãos. Como procede isso? A empresa tem que aceitar? A empresa pode não aceitar? O que acontece nesse caso? Uhum. Aí você veja, né? Enfim, a gente tem aí esse problema de cunho prático que eu procurava alertar nessa fala introdutória, né? Porque a pessoa reabilitada, ela é dotada de estabilidade, ela entra naquela cota que
que a empresa deve, né? Algumas empresas, tendo mais de 100 funcionários, elas devem ter aí um percentual de pessoas com deficiências ou reabilitados. Então, essa pessoa que, claro, tem todo o direito de exercer o seu trabalho, de exercer algum trabalho, mas isso na prática acaba sendo inoperante muitas vezes. Essa pessoa volta para a empresa reabilitada depois de um período de auxílio-doença, depois aí enfim, de realizar o curso, né? Eu brinco às vezes em aula, eu falo que é curso de padeiro, curso de telemarketing, enfim, normalmente se dão instruções de pouquíssima, assim, pouquíssima empregabilidade, né? Então você tem aí o curso de, assim, coisas que existem mesmo, né? Curso de porteiro, curso de padeiro, telemarketing. Como é que você vai aproveitar essas pessoas em uma empresa que às vezes o objeto social é totalmente diverso? Ou então você não vai aproveitar naquela mesma empresa, porque, enfim, ela não existe mais, porque já houve a cessação do contrato de trabalho, enfim, algumas variáveis, né? Vou jogar essa pessoa para o mercado de trabalho, um telemarketing da vida. Poxa, né, você tem aí milhões de jovens desempregados. Então, por que eu vou pegar esse cara aqui que se reabilitou de uma questão às vezes complicada, e por que não pegar um jovem aí que não teve um histórico de adoecimento e assim por diante? Então, na prática, a gente tem aí dificuldades para a empresa absorver essas pessoas, essa mão de obra, né, reinseri-los naquele quadro, e também uma dificuldade do mercado de trabalho em geral absorver essa mão de obra, porque acaba sendo aí uma mão de obra pouco qualificada, pouco treinada, um diploma de que foram aí reabilitados nisso ou naquilo, e isso em geral é muito pouco efetivo, em geral é de muito pouco proveito, em um contexto de desemprego estrutural grande, em um contexto de trabalho informal muito grande. Então, a gente vê aí esse problema estrutural. E acaba parecendo, né, que a reabilitação profissional é simplesmente um mecanismo de que a Previdência Social não conceda benefícios previdenciários. Uhum. Acaba muito mais isso, no sentido de que nós temos aí uma desculpa para que a Previdência Social corte o auxílio-doença do que algo que vai ter impacto efetivo no trabalho. Profissional para uma pessoa, ela se reabilita, entre aspas, ou no diploma, para ser aí porteiro da empresa. Mas a empresa já é terceirizada, pessoais, por questões aí da própria saúde, né, que foi já, aí a saúde foi de alguma maneira afetada, tanto que houve um processo de reabilitação. Então, esse tipo de mecanismo ele é extremamente precário, extremamente desfuncional, extremamente insuficiente. As empresas também um abacaxi, né? A gente tem aí todos os campos, eles são insuficientes. A proteção previdenciária acaba sendo cortada, o mercado de trabalho em geral não absorve as pessoas, e para a empresa que tem essas pessoas em geral num cenário de estabilidade, ela acaba, enfim, acaba sendo também, enfim, tem problemas de reenquadramento dessas pessoas, né? Agora, quando o professor falou da empresa, da cota que a empresa precisa preencher, se o empregado é funcionário da empresa e ele retorna para ser, e mostra que foi reabilitado, a empresa necessariamente teria, então, que colocar ele dentro da empresa, trabalhando. A gente sabe que, como o professor falou, é um abacaxi para a empresa, mas, pela lei, ela tem que dar a preferência para o seu empregado que está certificado e reabilitado. Seria isso, doutor? Valéria, acabou cortando bastante, você pode repetir aí? Está um pouco cortando isso. Quando o professor falou que a empresa tem uma cota para receber as pessoas que são reabilitadas, né, as pessoas que têm deficiência física. No caso do empregado que foi reabilitado, que está com certificado, a empresa, então, tem que receber esse empregado sob pena de pagar o salário dele? Isso, exatamente. A reabilitação, ela propicia, ela determina que essa pessoa seja aí reincorporada na empresa,
É importante que a gente lembre aí que as empresas com mais de 100 funcionários têm o dever de atender a uma cota de 5%, 2%, e isso cresce conforme o tamanho da empresa, uma cota aí de pessoas, tanto com deficiência como reabilitados, enfim, e acabam aí simplesmente trazendo essas pessoas para a volta, né? Mas nem sempre isso é um sucesso, nem sempre acaba aí acontecendo um trabalho efetivo, um aproveitamento dessas pessoas. Muitas elas voltam para a empresa e ficam encostadas num canto, fazendo uma função, enfim, qualquer, uma função burocrática, só para que possa ser cumprida a cota, possa ser respeitada a estabilidade. Exatamente, né? E acaba não tendo... Exatamente. A empresa que descumpre a cota e que não aproveita os reabilitados e assim por diante, ela se submete ou se sujeita a uma possível fiscalização, enfim, por parte da fiscalização do trabalho. Então pode acontecer nesse sentido, se houver algo até mais grave, algo em termos de discriminação, de desrespeito, de assédio moral, enfim, também se pode pensar até em algo ainda mais grave em termos aí de dano moral, né, em termos de condenações tanto individuais como coletivas por práticas de assédio, discriminatórias, né? Então, é muito comum que na empresa você tenha lá, enfim, exemplos do tipo uma pessoa reabilitada que vira o manquinho, que vira enfim, o cara do aquário, porque fica trabalhando num lugar separado e coisas do tipo, né? Então, há possibilidade, a jurisprudência está cheia desses exemplos, no sentido de que a empresa é condenada, o supervisor é condenado, enfim, por esse tipo de prática discriminatória. Acaba sendo bastante frequente isso. E acaba também trazendo outras doenças para o empregado, né? Porque muitas vezes, quando o empregado retorna para a empresa para ser recolocado em outra profissão, porque aquela ele não pode mais trabalhar, a empresa coloca ele em uma profissão que ele não tem tanta habilidade, porque na verdade ele fez um curso de reabilitação muito rápido e pegou o diploma, e aí ele fica praticamente isolado, o que pode trazer depressão, crise de pânico, acelerar até a própria doença dele, ou ter outro tipo de doença psíquica. Não seria isso? Porque ele está num ambiente que, às vezes, também é o que o professor falou. Muitas vezes, a pessoa que é reabilitada e recolocada em outra área, por exemplo, a pessoa era secretária, não tem função para você. Você foi reabilitado, então, para servir cafezinho. Aí, depois, os próprios colegas começam a fazer piadinhas. Então, isso desenvolve nela, no decorrer do trabalho que ela foi recolocada, pode gerar outros tipos de doenças, ou acrescentar mais uma doença ao quadro clínico dela. Com certeza, isso pode acontecer, tanto do ponto de vista emocional, nesse exemplo que você deu é muito legal. Então, uma pessoa que tem a formação de secretária, que exige um grau de conhecimento, estudo, etc., uma profissão qualificada, e a empresa coloca ela, enfim, numa situação aí, por exemplo, de servir cafezinho, de tirar xerox ou qualquer coisa do tipo, e mantém o mesmo salário, né? E mantém o mesmo salário, não pode ter... o artigo 461 da CLT, ele fala, as pessoas reabilitadas não podem ter aí diminuição salarial, né? Se você pratica isso, a empresa comete uma discriminação, pode ser condenada na parte trabalhista, enfim. Então, a gente tem aí... tanto do ponto de vista novas doenças ou agravamento de doenças, do ponto de vista emocional, doenças de fundo psicológico, e até mesmo agravamento ou novas doenças de tipo físico mesmo, né? Então, no sentido de, por exemplo, uma pessoa teve um câncer, se tratou do câncer, foi reabilitada profissionalmente e volta para a mesma empresa. E não dá para exercer aquela profissão anterior, mas pode exercer uma atividade diferente. Mas aquele quadro de saúde talvez já esteja debilitado, né? Então você vai trabalhar, de repente, exposta a agentes nocivos,
vai para uma atividade especial, algo assim, e pode agravar aquela doença anterior, pode adquirir outras, então é um arranjo muito ruim, é um arranjo muito ruim. O ideal seria realmente que se tivesse o benefício previdenciário concedido, ou auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, mas o cenário que a gente tem visto, ele é realmente aí de uma negativa, enfim, né, ou de alta programada, a gente acaba tendo um escape por isso, né, ou uma negativa ou alta programada, e isso acaba sendo o mais frequente, o mais recorrente. Agora, doutor, no contrato determinado, porque nós temos um contrato determinado e um contrato indeterminado, e aí nós temos outra situação, temos também o auxílio-doença, né, que é 91, que é acidente de trabalho, e temos uma doença comum. No caso da empresa, quando que a empresa pode se sentir segura em recolocar um empregado desse de novo na empresa, trabalhando, porque ela tem que cumprir a lei, porque não pode receber multas também. E não pode estar aí recebendo uma ação trabalhista vultosa, porque ela não quis receber o seu funcionário. Quando que a empresa pode demitir o trabalhador que veio de uma reabilitação do INSS, que está com certificado, no contrato determinado e no contrato indeterminado? E a diferença também da doença comum, né? Que aí ele vai voltar para a empresa, e do acidente de trabalho, que ele tem aquela estabilidade, né, de provisória de 12 meses. Como funciona isso para a empresa? Quando que a empresa pode realmente falar assim, olha, vou te demitir, já te recebi, já cumpri a legislação, estou certinha na lei, agora estou te demitindo. Qual é esse momento? Então, o que a gente tem aí, né? A ideia da estabilidade, ela decorre do acidente de trabalho, enfim, ela acaba da doença profissional, né? Então a gente tem essa perspectiva, né? A doença, o adoecimento comum, ele não gera estabilidade, esse é o primeiro ponto, né? É só a doença do trabalho, o acidente de trabalho, a doença profissional. Até recentemente nós tivemos aí a discussão sobre a constitucionalidade do artigo 29 da MP 927, enfim, legislação editada aí, a legislação foi editada em relação aqui assim, as mudanças, né, normativas necessárias ao enfrentamento da Covid-19, e nesse sentido, algumas aí mudanças também na área de segurança e saúde do trabalho. O artigo 29 da MP 927 indicava que não seria enfim, uma doença do trabalho ou contaminação pelo Covid, isso de modo indistinto, né, para qualquer tipo de profissão, para qualquer cenário, inclusive aquele das pessoas, enfim, contaminadas por Covid, pessoas da área da saúde, enfim, a gente tem essa perspectiva, né. Então, assim, a gente tem a estabilidade, nos termos do artigo 118 da Lei 8.213, a Lei de Benefícios da Previdência Social, a estabilidade decorre aí, então, da doença profissional ou do acidente de trabalho. Quando o auxílio-doença e, posteriormente, a reabilitação profissional vem de uma doença comum, de um outro tipo de incapacidade, uma doença aí que não tem essa natureza, aí não há o direito a essa estabilidade dos 12 meses, mas a empresa, ela deve de fato reabsorver o seu reabilitado, né? Enfim, se for por acidente de trabalho, sim, e em outras bases, né, se ela tiver aquele número de empregados superiores a 100, ela tem que cumprir a cota, enfim, tem que cumprir a cota dos 2% ou mais, conforme o seu tamanho, né? A colega aqui, a doutora Mônica Freitas, aqui do ABC, ela fala das convenções coletivas de trabalho, né? Algumas convenções coletivas, alguns acordos coletivos podem ampliar esse direito, isso depende muito da categoria. Tem categorias profissionais que asseguram estabilidade, categorias profissionais mais fortes, algumas outras categorias não, enfim, isso depende muito do tipo de profissional que nós temos, né? Então,
quando é mais ligado à indústria, a banco, enfim, sindicatos mais fortes, é comum que se coloque aí esse tipo de garantia nos acordos coletivos, nas convenções coletivas, né? E também tem uma situação que é parecida, é próxima com uma estabilidade profissional, que é o fato de só poder demitir um empregado reabilitado ou uma pessoa com deficiência, trocando por outra pessoa com deficiência ou reabilitado, né? Então, nesse sentido, há uma espécie de proteção a essas pessoas, de modo que um desestímulo a que você mande embora. Mas uma vez que você rescinde o contrato de trabalho, aí, enfim, não havendo essa garantia de estabilidade, é possível rescindir o contrato de trabalho, enfim, e você tem aí enfim, pagamento das verbas rescisórias típicas, enfim, a gente tem esse andamento, esse desdobramento. É verdade. Eu quero dar uma paradinha para dar um alô para o doutor Hélio Mário Arruda, ex-embargador do TRT nosso aqui, da 17ª região, está nos assistindo, e a gente sempre comenta isso também, que no debate com ele, eu sempre falo que os advogados trabalhistas, eles devem sempre buscar a convenção coletiva do empregado, para até ver essa questão. De repente tem uma garantia, mesmo não tendo acidente de trabalho, de repente tem uma garantia, não poderá demitir o empregado no prazo de 90 dias, quando retornar, tem isso. E foi muito bom se frisar que quando a pessoa volta para a empresa, existe essa legislação que ela tem que substituir o outro empregado. E muitas vezes a empresa não faz isso. Então, cabe uma ação trabalhista para que a empresa cumpra isso. Porque ela tem que provar no X trabalho que realmente não recebeu o seu empregado que estava reabilitado e retornando à empresa, porque ela já está cumprindo a legislação. Aí ela estaria isenta. Mas se ela não conseguir provar isso no X trabalho, aí ela pode ser uma empresa passiva de ser condenada no X trabalho. E outra coisa, o doutor falou que a proteção do empregado, né, que a legislação realmente, o intuito é da proteção do empregado. Como o professor vê a função social do contrato em relação ao Olha, isso é muito... essa ideia é muito boa, Valéria. Olha, pela ideia da função social do contrato, função social da empresa, nós conseguimos chegar em uma conclusão de que a empresa simplesmente não deve ter um contrato e não está nem aí para o seu empregado, para a sua empregada, enfim, a ideia de uma função social, tanto do contrato como da empresa. Então, exercer o contrato, exercer a sua atividade econômica, mas respeitando as pessoas com quem ela trabalha, respeitando o seu quadro de colaboradores, e seria muito mais interessante que ela reabsorvesse essas pessoas do que simplesmente mandasse embora e contratasse um novo. Né? Você preserva uma relação, preserva uma pessoa, você assegura o emprego de uma pessoa que está aí numa situação mais delicada, foi reabilitada, teve um adoecimento, algo nesse sentido. Então, seria muito interessante, pela perspectiva da função social do contrato e da empresa, que você aproveite essas pessoas e não simplesmente abandone, troque por um outro que não teve o adoecimento. Né? Então, a gente tem aí um canal que seria bem interessante. Né? Nem todas as empresas fazem isso, mas muitas também têm a política, a cultura de absorver os seus empregados reabilitados, enfim, que retornam do auxílio-doença, estimular, né, uma recuperação, dar um treinamento mais efetivo. A gente tem aí várias experiências, tanto negativas como positivas, né? Experiências no sentido de realmente conceder aí um espaço de melhoria dessas pessoas, como também experiências que simplesmente são de abandono dessas pessoas. Né? Então a gente tem tudo isso. Né? O momento em que você recebe o auxílio-doença, ele é uma simples licença do contrato de trabalho, ele não corresponde à cessação do contrato de trabalho. É uma licença e a pessoa, quando acaba o auxílio-doença, quando acaba o processo de reabilitação, ela a princípio volta, né, à empresa.
E nesse momento é que é interessante que se perceba o que a empresa, qual é a cultura da empresa, se ela negocia, se ela cria essas cláusulas em termos de negociação coletiva e valoriza essas pessoas, se ela rescinde o contrato de trabalho e abandona essas pessoas. Então, são diferenças culturais. Algumas empresas investem em diversidade, então admitem lá, acham interessante que tenha lá pessoas com deficiência no seu quadro, reabilitados, valoriza pessoas que tiveram com ela trabalhando alguns anos, enfim, estimulam realmente novas capacidades, e tem outras empresas que simplesmente abandonam essas pessoas e a experiência é negativa, né? Então a gente tem essa ideia. É porque, na verdade, os empresários, eles têm que ter em mente que não é simplesmente receber essa pessoa porque está fazendo caridade. Ninguém está fazendo caridade. Não é essa a ideia. Tem que entrar. E recente eu vi uma pesquisa falando sobre o síndrome de Down quando é colocado posto em trabalho na empresa, que ele desenvolve a atenção, ele tem outros desenvolvimentos que às vezes uma pessoa que é dita normal não tem. E que essa pessoa trabalhando numa empresa, ela vai trazer lucro para a empresa porque ela desenvolveu outros sentidos. Então, é bom frisar porque o empresário acha que está dando uma oportunidade para uma pessoa com deficiência física, ou uma oportunidade para uma pessoa que veio reabilitado. Não é bem assim, né, professor? Porque é o ser humano, ele tem oportunidades, eles vai dar lucro sim para a empresa, desde que a empresa o trate com respeito e coloque ele numa função, reaproveite ele numa função que realmente ele será reaproveitado. Não é simplesmente colocar uma função para tapar. Fica aí por enquanto, porque aí vai ocasionar outra lesão. Mas quando o empresário tem esse sentimento, esse pensamento, ele vai ter sim lucro na empresa, concorda? Exatamente, essa é a ideia, né? Não é caridade, de modo algum é uma caridade, é uma questão de direito fundamental, é uma questão de respeito a essas pessoas, e a gente tem hoje várias experiências aí de gestão de pessoas, de recursos humanos, de diversidade, enfim, que mostram que essas pessoas, quando são reaproveitadas pela empresa, são muito focadas, são comprometidas, se sentem valorizadas, enfim. Mesmo as pessoas com deficiência, há inúmeras experiências aí no sentido de que são muito atenciosas com determinadas tarefas, enfim, dentro das suas limitações, dentro das suas aí possibilidades de trabalho, são muito focadas, há várias teses de doutorado, de mestrado nesse sentido, experiências práticas nesse sentido, então é algo que tem que ser aí valorizado, né? Muito mais do que a empresa ter um programa de compliance para evitar tomar multa, tomar aí, enfim, autuações aí por parte da fiscalização do trabalho, muito mais importante do que isso seria realmente o fato de você ter uma cultura de humanidade, né? Uma cultura de aproveitamento dessas pessoas, né? Seria o ideal. Aí, essa fala do professor, ela coincide até com o posicionamento do professor João Lopes Neto, que ele disse que no curso de gestão, inclusive até teve uma live aqui também, nesse projeto que eu estou fazendo, sobre gestão de afastados, que ele preza isso. Ele diz que a empresa, com o CNPJ da empresa, ela tem como fazer a gestão dos afastados da empresa. Então, assim, para não ser nem surpreendida no futuro e para estar preparada para receber esse ser humano na empresa. A gestão dos afastados combina muito com o que o professor acabou de falar. Exatamente, exatamente. Isso já faz parte digamos aí, das experiências profissionais, né? Das experiências trabalhistas, da gestão de afastados, das práticas sindicais, isso já faz parte do repertório e basta que se invista mais nisso, né? Basta que se avance mais em relação a isso. Então, eu tenho uma pessoa afastada no auxílio-doença.
muito melhor aí tratá-la, reabilitá-la, e não só o INSS, a própria empresa, dentro da sua realidade específica, enfim, e continua com essa pessoa consigo, né? Do que simplesmente demitir e traz um novo. Então, né, você tem aí uma boa prática, uma prática humana, e acho que isso é muito relevante, isso aí é extremamente importante. Aí eu vou até aproveitar aqui para falar para os advogados. O IEPREV está com uma pós-graduação, vai ser lançada, gente, sobre isso que o doutor Serral falou, do compliance, do trabalhista, do previdenciário. Então, acompanhe, entre no site do IEPREV, que vai ter em breve aí essa pós-graduação, que vai dar essa visão que os advogados realmente necessitam. Empresa, empregado, como lidar com a gestão de afastados, os tributos, o SAT, o FAT, né, doutor Serral? Essas questões de FAT, SAT, exatamente, é importante para o advogado que milita na área trabalhista e milita também na área previdenciária, que também tem o conhecimento. Eu não digo, doutor Serral, que o advogado ele tem que saber de tudo, que é impossível, mas ele tem que saber caminhar nas outras áreas também. No direito previdenciário, direito trabalhista e no direito tributário, que essas três áreas elas se correlacionam muito. E essa pós-graduação do IEPREV, ela vai ser muito interessante, porque vai mostrar isso. Estou louca para fazer essa pós. É fantástico, tanto a de compliance como a de gestão de afastados, são os cursos inovadores, né? Cursos aí diferentes, cursos, enfim, com uma outra perspectiva interdisciplinar, então, mesclando tributário, trabalho, previdenciário, enfim, é muito legal e vamos aí, assim, convido realmente todos a que conheçam. Eu só ministro aula no curso, não coordeno, mas é um curso realmente incrível que tem que ser aproveitado aí e usufruído pela turma toda aí. Verdade. Doutor Serral, a gente está indo para o final. Eu quero agradecer muito a presença do professor nessa live de hoje. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de todas as pessoas e eu quero lhe pedir um favor, porque sempre quando a gente a gente comenta e as pessoas querem saber assim, o que o doutor Serral está escrevendo, porque você escreve muito, tem muitos livros publicados, tem muitos artigos publicados, então assim, de antemão, conta para essa turma que está aqui hoje na live as novidades para a gente saber de primeira mão, os seus livros, o que está qual a programação aí? Então, para quem não conhece, eu publiquei recentemente esse aqui, que são os comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social, tá? Esse aqui comentários à Lei 8.213, artigo por artigo, totalmente atualizado, porque tem o livro físico, mas na plataforma nós atualizamos em tempo real, então sai uma medida provisória nova e vou lá e comento, atualizo, então esse é um projeto bem interessante, totalmente atualizado, e atualmente o que eu tenho escrito muito é sobre a legislação trabalhista e previdenciária que veio desde fevereiro, março para cá, enfim, por conta da paralisação das atividades econômicas, por conta do confinamento social, essas mudanças trabalhistas e previdenciárias todas, eu tenho acompanhado de perto, tenho escrito muito a respeito disso, estudado muito, escrito muito, enfim, no Brasil, fora do Brasil, tem sido os meus estudos dos últimos dias aí, tem consumido bastante. Que bom, muito bom. Então, estou me despedindo. Assim que passar a pandemia, vamos ver se a gente faz outro convite para o doutor Serral vir para Vitória, tá, gente? Porque quem assistiu o doutor Serral aqui em Vitória está sempre pedindo o retorno dele, está sempre falando, quando que o doutor Serral vai vir de novo para Vitória? Vou esperar essa pandemia acabar, que em breve ele vai vir sim. Que ele adorou Vitória, adorou exatamente. Então, obrigada, gente, pela presença de cada um de vocês aqui na live. Mais uma vez, obrigada, doutor Serral. A doutora Fabiana, que está assistindo aí, ela acompanha suas obras, ela tem suas obras, ela é estudiosa do direito previdenciário, ela é mais focada no processo previdenciário e ela está sempre lendo as suas obras e ela valoriza muito o conteúdo, está sempre discutindo o seu conteúdo, até comigo mesma, ela está sempre falando. E obrigada, Fabiana, por estar aí. Eu vou pedir a Fabiana para tirar uma foto nossa e depois enviar para a gente.
E gratidão, doutor Serral, por Maravilha. ter aceito. Até breve. Muito obrigado, Valéria, pelo convite. Foi excelente, viu? Um grande abraço aí. Outro.